Fala galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Papo de Pauta. Eu sou o Vitor Gabriel, sou aluno aqui da Unicet, faço parte do NPJ, o Núcleo de Práticas Jornalísticas aqui da Unicet. E hoje, juntamente com meu colega Luiz Felipe... Prazer, Luiz Felipe, também faço parte do NPJ. Eu irei comandar esse podcast para conversarmos sobre o primeiro semestre de Ceará e Fortaleza no ano de 2025. E para isso, trouxemos quem melhor pode falar desses times, torcedoras fanáticas de Ceará e de Fortaleza. Nossas colegas de faculdade, Cibele e Yasmin. Meninas, sejam muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Vitor, pelo convite. E vamos falar do que realmente importa, né? Vamos falar de futebol. O primeiro semestre está quase chegando ao fim, o Mundial de Clubes está aí batendo na porta, e como Ceará e Fortaleza não jogam, vão ter, enfim, um tempinho de descanso, né? Depois dessa maratona insana de jogos. Sim. E vamos fazer uma análise dos times até o presente momento. Vamos começar falando do Vozão. Yasmin, é de conhecimento geral que os últimos anos foram complicados para o Ceará. Sim. E para os seus torcedores. Muitos altos e baixos, problemas com a diretoria, e um time que não performava bem nem na Série B. E viu seu rival cada vez mais se estabelecendo na Série A e nos campeonatos internacionais. E aí eu te pergunto, como torcedora, como era o sentimento de ver isso, sendo que o Ceará subiu primeiro que Fortaleza? Era um sentimento muito ruim, né? Como o nosso principal rival, a gente sempre ficava naquela, o Ceará poderia dar mais, e poderia dar mais, e poderia dar mais. Então, a gente sempre olhava nesse olhar de comparação mesmo, sabe? E eu, como torcedora, assim, não tem como negar que dava uma invejinha, né? Tipo, o Ceará merecia tudo isso. Mas... eu acho que tudo que aconteceu fez com que hoje o time se estabelecesse da forma como vem se apresentando. Então, apesar de terem sido momentos muito difíceis e muito conturbados, hoje a gente olha para trás e vê que fez parte, né, do processo para a gente chegar onde a gente está hoje. E aí eu citei alguns pontos aqui que eu acho que foram importantes, eu acho que era a sua opinião. Eu acho que principalmente a força da torcida do Ceará, porque o lema é nunca abandonar, e é realmente nunca abandonar mesmo, porque nos momentos mais difíceis a torcida esteve lá dando força, e eu acredito que foi isso que fez o Ceará, acima de tudo, foi o que fez o Ceará se reerguer. Uhum. Mas, na sua opinião, qual que realmente foi o ponto de virada para esse time melhorar? Foi o Pulga despontar? Foi o Saulo começar a fazer gol? O Saulo voltar e começar a fazer gol? Qual que tu acha que foi o ponto de virada para o Ceará melhorar? Eu acho que sim, ter esses jogadores de destaque no nosso elenco ajudou muito, né, o Ceará a chegar onde ele chegou, mas acho que o desenvolvimento do time como um todo, sabe? Eu acho que com o tempo o time foi aprendendo a jogar melhor um com os outros, sabe? Acho que as táticas melhoraram muito, acho que é como se a gente fosse pensar num conjunto que estava em desarmonia e com o tempo foi voltando a ter harmonia entre si, sabe? Eu acho que isso colaborou muito para o Ceará crescer. E eu acho que isso diz muito sobre a chegada do Condé, né? Porque é um treinador super experiente, que já tinha acesso já tinha subido no ano anterior, que subiu com o Ceará. E é um treinador muito, muito consciente, muito pé no chão, sabe o que o time tem que fazer, qual a capacidade do time dele, e quando tem que se recuar, ele se recua, Sim. Quando tem que atacar, ele ataca. Então, acho que isso passa muito pelo Condé. E a sensação de voltar para a Série A depois de... Porque quando a gente sobe, a gente imagina que não vai mais cair, né? A gente fica... Depois que passa aquele primeiro ano ali, da tensão, de tipo assim, passamos o primeiro ano. E o Ceará cada ano que passava, o Ceará melhorava, até que chegou aquele ponto que decaiu. E qual foi a sensação de subir novamente? Tu falando isso agora, eu lembrei muito do último jogo que o Ceará teve em casa, antes do jogo do acesso que eu tava. Foi o recorde de público, né, do Castelão. Foi coisa linda. Foi tipo assim... Foi um jogo que eu chorei, eu me arrepiei, eu fiquei maluca, porque todo mundo tava ali alinhado em ajudar o Ceará, tipo, vamos colocar o time pra cima, sabe? Às vezes acho que a sensação que eu tenho quando eu tô no estádio é que, tipo assim, eu não sei se eles têm dimensão da capacidade que eles têm, sabe? Eu acho que a torcida tá muito aí pra relembrar disso, de tipo, vocês são um time muito bom, vocês são um time que tem muita capacidade. Então, ver o Ceará subindo, né? O jogo do acesso em si foi um jogo muito complicado. Foi um jogo que, tipo assim, meu Deus do céu, era o tempo todo nervos à flor da pele. Vai subir. Vendo 4 jogos ao mesmo tempo. Vai subir. E eu chorando e me tremendo. E quando deu certo, pra mim foi... O que definiu foi um alívio, sabe? Tipo, caraca, a gente deu certo, a gente tá onde a gente nunca deveria ter saído e que agora a gente possa trabalhar muito pra permanecer nesse lugar, sabe? Bom, conhecemos um pouco do Ceará, né, da opinião dela. Agora eu queria falar sobre o Leão. Cibele, o que você acha que foi essencial
para esse crescimento, né, do Leão, do Fortaleza, nos últimos anos? Olha, eu costumo falar muito que eu, em si, admiro muito a história do Fortaleza, porque realmente, assim, a pessoa vê de fora, assim, é coisa linda, sabe? Um time passar 8 anos na Série C, e no ano seguinte, que ele, né, conseguiu acesso, ele já ser campeão da Série B, conquistar campeonato regional, campeonato cearense. Então, eu admiro muito a história do Fortaleza, entendeu? E eu acredito que a gestão foi, assim, essencial. Eu sempre admirei muito a gestão do Marcelo Paes, né? Sempre, tudo bem que ultimamente... ultimamente, só que pro crescimento do Fortaleza, eu acredito que foi essencial, né? A gestão. Justamente foi... Desculpa. Como foi, assim, para você? Você esperava ser tão rápido, assim, esse crescimento do Fortaleza depois que subiu para a Série A? Olha, não, porque, assim, é difícil. Eu acredito que seja difícil para qualquer clube, certo? Que passe 8 anos na Série C, 8 anos seguidos, para um psicológico, sabe? Meio que teve uma reformulação ali que eu acho que nem o torcedor mais consciente acreditava que a gente ia ter um crescimento tão grande em tão pouco tempo. E aí, tu falou do Marcelo Paes, que foi até uma das coisas que eu coloquei aqui. E outro nome que eu coloquei, que eu acho que, na minha opinião, também foi muito importante, foi o Rogério Ceni. Sim. Porque eu acho que ele deu outra cara ao Fortaleza. Ele tem uma mentalidade muito vencedora, muito... O Ceni eu, particularmente, sou suspeito pra falar, porque eu acho ele fantástico, mas... E eu acho que o que conta muito também é o tempo de trabalho. O Vojvoda é um dos técnicos que mais tem tempo de trabalho na Série A, acho que juntamente com o do Palmeiras, o Abel. E eu acho que isso conta muito. Sim. Falando do Rogério Ceni, eu sempre admirei muito o Rogério Ceni, né? Sempre foi, assim, ele é um dos técnicos que está no meu coração, claro, por tudo que ele fez pelo Fortaleza. Quando ele chegou no Fortaleza, foi uma reformulação muito grande, entendeu? Ele mexeu da cozinha ao campo. Particularmente isso, entendeu? E, assim, né, com tudo que aconteceu, né, a saída dele pro Flamengo, pro Cruzeiro também. Claro que a torcida se mexeu muito, né? Vieram outros técnicos nesse meio tempo que acabaram não dando certo, como Zé Ricardo, Chamusca, entre outros, enfim. E aí eu acho, falando do Vojvoda, né, assim, é o maior treinador que o Fortaleza já teve na história, né, sem comparação com qualquer outro. E eu acredito muito no trabalho do Vojvoda. Muito. E agora, você citou a Série C. Falando como torcedora que sofreu tanto com esse tempo, esses 8 anos na Série C, tu algum dia já havia imaginado que o Fortaleza estaria tão bem estabelecido hoje no cenário internacional até? Não, é difícil pensar, né? Porque um clube 8 anos seguidos na Série C, eu era pequenininha ainda, né? Comecei a acompanhar futebol muito novinha, então eu não entendia tanto, né? Não tinha tanto conhecimento, digamos assim. Porém, eu vendo hoje, assim, de fora, né? É muito difícil para qualquer clube. É isso que eu vejo, sabe? Então, eu acho que realmente foi um crescimento, assim, enorme que o Fortaleza deu nos últimos anos. E agora falando da atual temporada, qual que é a tua análise do Fortaleza até o momento? Porque o time começou o ano perdendo o estadual novamente, uma sequência de jogos sem vitória e agora essa eliminação na Copa do Brasil. O que tu acha que causou esse início de ano tão ruim do time? Olha, assim, eu não imaginava, né? Porque todo ano o Fortaleza tem uma fase assim, que nem, por exemplo, se eu não me engano, em 2022, que ele passou o primeiro turno inteiro, quase todo, na zona de rebaixamento na lanterna. E aí no segundo ele já conseguiu se recuperar, né? Enfim. E é difícil, né? A gente não imagina, porque a gente já passou por fases assim, mas essa tá sendo mais longa, entendeu? Mas para quem passou 8 anos na Série C, isso não é nada. E o que qual o sentimento de ser eliminado da Copa do Brasil?
por um time que, obviamente, a gente, pelo patamar do Fortaleza, Sim. a gente considera menos qualificado do que o Fortaleza? Olha, eu juro para vocês, quando o adversário empatou, né, vocês sabem que o retrospecto de penalidades do Fortaleza não é algo legal. Então, assim, já bate um medo, sabe? Tem aquela história, acho que todo futebolístico fala, todo torcedor. Eu adoro pênaltis. Só quando não é do meu Só time. não quando não é do meu time. Quando é do seu time, meu amigo, não tem como você gostar. E com Posso uma falar decisão, e em uma decisão. Então, né, claro que a gente vai acreditando, mas a gente vai com medo por conta do retrospecto. Eu queria também saber da tua opinião, né, sobre toda essa polêmica que vem envolvendo o Fortaleza nesses últimos jogos aí. Moisés discutindo com o torcedor cobrando Davi Luiz. Qual é o sentimento? Você acha que a torcida está certa em cobrar ou você devia que a torcida era para estar apoiando? Claro que não, a torcida tá certíssima, porque a gente paga sócio torcedor, a gente compra camisa oficial, a gente compra ingresso, a gente faz de tudo, então a gente tá mais que certo em cobrar, exatamente. Na medida do Sim, possível, na das medida do leis, possível. Sem passar da... Eu, particularmente, sou o tipo de torcedora que eu cobro, mas que eu apoio muito o meu time, entendeu? Então, é isso. Eu tenho um pensamento assim que é até meio controverso para algumas pessoas, mas para mim, o torcedor, ele estando dentro da lei, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, cobrar quem ele quiser. Como eu falei. Ele não batendo, não ameaçando família, não fazendo Exatamente. qualquer tipo de coisa que passe do limite. Para mim, Porque- o torcedor é o ser supremo do clube. Então, ele Sim. tem o direito de cobrar quem ele quiser. Ele tem, às vezes ele vai estar maluco da cabeça, vai cobrar quem não deve, óbvio, mas o torcedor, sem torcedor, o clube nenhum vai pra frente. Como eu falei, eu costumo falar que o dono do clube é a torcida, né? Porque é a gente que paga sócio torcedor, a gente compra camisa, a gente compra ingresso, a gente faz de tudo pelo clube. Então a gente tem sim o direito de cobrar, né? E principalmente em uma má fase. Exato. E se de um lado o ano começou complicado, do lado do Leão, do lado do Vozão, talvez foi um dos melhores inícios de temporada dos últimos anos. E a minha pergunta com a saída do Pulga, que era o craque do time, do Saulo, que era o coração valente do time, deu um medo desse início de temporada, de saber como que ia ser, se o Ceará ia conseguir desempenhar bem? Deu muito medo. Quando foram anunciadas as saídas desses dois jogadores em específico, eu fiquei muito mal. E eu sou uma pessoa muito emotiva. Então eu já comecei a achar, pronto, não vai mais dar certo. Não sei o quê. Eu fiquei super, super triste. Eu fiquei até me sentindo um pouco injustiçada, assim, como torcedora. Foram dois jogadores que lutaram muito, que foram protagonistas pro Ceará subir. Aí na hora que o Ceará sobe, os dois vão embora, entendeu? Mas olhando assim pra carreira individual dos dois, talvez realmente tenha sido melhor, entendeu? E aí vieram as contratações. As contratações não teve nenhuma no momento que estava anunciado, que eu olhei e falei, caraca, essa contratação topíssima. Foram coisas que, tipo assim, foram a saída deles, aí veio as contratações, pronto. Eu já tava, tipo assim, com as expectativas super baixas, não vou criar expectativa, vai ser difícil. E meu namorado aqui sempre me fala, Yasmin, primeiro ano de Série A é muito difícil. Não tem como a gente sonhar muito, não, tá tudo bem. E aí eu aqui morrendo de medo, tá tudo bem, mas morrendo de medo. E aí me surpreendeu bastante. Foi uma coisa que, tipo assim, não vou dizer, eu não tava esperando nada de bom. Não, mas eu não esperava que fosse tão bom como vem sendo, entendeu? A gente, pelo menos eu, me surpreendi com muitos jogadores que entraram no Ceará esse ano. Pedro Henrique é um deles. O Pedro Raul, que foi... Ave Maria, veio muito na hora certa. O Ceará tava numa sequência de jogos que eu, vendo, né? Porque todo jogo eu tô lá, todo jogo que é aqui eu tô no Castelão assistindo. E aí eu via chegava lá, na hora de fazer gol, não tinha quem finalizasse. Isso era uma coisa que ficava aqui, guardado no meu coração. Saiu, caraca, hoje o Ceará perdeu 7 chances de fazer gol, não fez nenhum. Então veio o Pedro Raul, uma contratação super boa. O Pedro Henrique foi um destaque. William Machado, tipo assim, eu nem sabia quem era o William Machado, entendeu? Então ele saiu assim e veio e juntou o Ceará. Ele casou muito bem com o time, sabe? Foram contratações que eu acho que no início do ano, vendo jogos lá no PV, eu vi que, tipo assim, não tinha muito harmonia entre o time, o que é normal, né, pra começo de temporada. Mas acho que depois, e o Condé foi uma peça super essencial nisso, eu acho que ele conseguiu tirar o que tinha de melhor em cada jogador e montar um time realmente que conseguisse cada um dar o melhor de si e cada um realmente conversar bem entre si. Então,
olhando para a temporada hoje do Ceará, eu acho que uma palavra que definiria muito seria uma surpresa muito boa, sabe? Então, vem sendo muito bom e a nossa expectativa como torcedor é que melhore, né? A gente sabe que momentos ruins sempre vão acontecer, que é normal, que a jornada no futebol não é uma jornada linear, que sempre tem altos e baixos, mas que vem sendo uma temporada, um início de temporada muito bom e que continue assim até o final do ano e os próximos, se Deus quiser. E para quem acompanha, via há muito tempo que o Ceará sentia muita falta de um centroavante, muita falta. Teve gente que quebrou um galho ali, o Saulo quebrou um galho e muito bem, mas não era a função dele. O Saulo é um cara que atua mais pela ponta, um pouco mais de velocidade. Então você via ali que, acredito que desde o Arthur Cabral, a torcida do Ceará sentia muita falta de um goleador. Porque, historicamente, o Ceará sempre teve goleadores. Teve o Arthur Cabral, teve Magno Alves, teve Mota, teve, historicamente... Então, essa falta para a torcida do Ceará era muito complicada. De, tipo assim, o time chega na frente, mas não tem quem bote a bola para o fundo do gol. E tu falou sobre as contratações. E o Pedro Raul também veio como muito contestado, não foi no Corinthians. Sim. Uma fase muito ruim sem fazer gol. E nesse começo de ano ele se surpreendeu, né? Você não tá sendo aí fazendo muito gols. Aí tu falou sobre as contratações, né? Aí eu citei alguns aqui, que foram o William Machado, que tu citou, que zagueiro absurdo, tempo de bola impecável, rápido, forte, bom pelo alto. Mas, na minha opinião, a grande surpresa do Ceará no ano e o que foi a melhor contratação do Ceará se chama Dieguinho. Nossa, o Dieguinho também é uma peça de destaque hoje, viu? Começou lateral, joga teoricamente improvisado, que não é a função dele de origem. E outra grande contratação, o Fabiano, que chegou, tomou conta da lateral e o Dieguinho tomou conta da volância. E hoje em dia são contratações imprescindíveis. Eu acho que o Ceará há muito tempo não fazia uma janela tão boa quanto fez esse ano. E tão acertada, porque eu acredito que para o primeiro ano de Série A você tem que ser muito consciente. Você não pode querer trazer estrela pagando muito. O que você tem que fazer é peças pontuais que vão fazer um bom conjunto. Sim. E título cearense. Segundo ano seguido, a gente estava sofrendo há muito tempo. Com a sensação, ainda mais nos pênaltis, aquela tensão, igual a gente falou, pênalti só é bom quando não é do nosso time, ainda mais em final. Foi. Alívio? Assim, foi um pouco desesperador. Eu confesso que foi muito desesperador. Mas que, quando deu certo, foi só festa. E eu acho que, inclusive, o título, né, de bicampeão cearense veio numa ótima hora. A gente ia iniciar na Série A, então acho que foi um título que veio para realmente, acho que, motivar o time, sabe? Mostrar que, a gente tem como dar o nosso melhor, a gente tem um elenco legal, então acho que veio como um ânimo a mais pro time. E lá na hora, o jogo em si, quando empatou, deu aquela tensão, né? Levou pros pênaltis, pronto, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que eu me desespero muito rápido. Aí pronto, aí já comecei a chorar. Toda coisa eu choro. Aí eu comecei a chorar, pronto, meu Deus do céu, Ceará. Não acredito que me fez vir até aqui pra perder, isso aqui. Eu tava muito ansiosa. Ia ser o primeiro título que eu ia acompanhar no Castelão, não tinha acompanhado nenhum outro. Então eu tava tipo assim, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E aí quando ganhou, realmente foi uma alegria absurda. A torcida chegou muito junto, como sempre chega. Então, acho que foi um título que não só veio em boa hora, como foi justíssimo para todo, né, o campeonato em si que a gente veio fazendo, sim. Mas como tudo não é flores, né? O Ceará é um time que tem muita dificuldade de ganhar fora de casa, né? São 2 meses sem vitória. O que você acha que falta para isso mudar? É uma pergunta difícil. Eu acho que o Ceará fora de casa, pelo menos observando como eu observo, eu acho que o time ele tem dificuldade em manter a constância. Isso é uma coisa que a gente vê, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes o time assume uma postura no primeiro tempo, quando chega no segundo tempo é uma postura completamente diferente. Então, uma coisa que me incomoda muito como torcedora, às vezes eu acho que o Léo Condé, apesar de ser um treinador que eu não, um técnico, né, que eu não tenho o que falar, horrível, não sei o quê. Não, ele é maravilhoso, mas eu acho que às vezes ele deveria saber a hora melhor de fazer substituições no jogo. Eu acho que isso ajudaria muito no desempenho do Ceará no jogo como um todo, né, nos 90 minutos. E acho que, no mais, a postura do time. Eu não lembro quem foi que falou, mas antes desse jogo da Copa do Brasil, um dos jogadores, acho que foi o Matheus Bahia, ele falou que uma coisa que eles admiram muito no Palmeiras é porque são um time de consistência. O Palmeiras, se você olhar para a mentalidade do time, é um time que ele pode estar perdendo, mas ele continua ali. Tipo assim, nem parece que está perdendo, é um time que tem muita consistência. E eu vejo que se o Ceará
fosse um pouco mais consistente nesse sentido, né? Tipo, a gente tá perdendo, mas a gente não vai recuar, a gente vai continuar indo pra frente, eu acho que isso ajudaria muito também. Então, se fosse pontuar 2 coisas, seria isso. No técnico, né? Saber melhor a hora das substituições e as substituições em si. E também, isso que eu falei, de manter a consistência durante os 90 minutos inteiros, independente do resultado. Como eu falei, ele tem muita dificuldade fora de casa, mas dentro de casa é um time muito forte, né? Sim. Isso muito pela torcida que vai, apoia, né, o tempo todo. Qual o seu sentimento disso, né? De a torcida estar o tempo todo apoiando o time? E eu acho que, eu acho que é muito porque os jogadores do Ceará hoje têm uma conexão muito grande com a torcida. Sim. E eu vejo que é algo que falta um pouco no Fortaleza. Sim. Eu sinto que os jogadores estão meio afastados. Talvez por terem contratado jogadores mais experientes, com um nível de estrela maior, talvez eles não criem essa conexão tão grande como eu acho que a torcida do Ceará tem. Também, eu acho que também o Fortaleza, depois desses últimos anos aí de boa fase, vem com a expectativa muito em cima, né? E aí quando o time não começa bem, eles começam a criticar e tal, diferente do Ceará, né? Que o time saiu da Série B, já foi para a Série A, muito difícil para subir, né? Muita emoção. E agora o time conquista um título cearense em cima do seu maior rival e começa bem o campeonato. Então, acho que isso cria muito vínculo com a torcida, né? Eu acho que, como torcedora, os jogos em casa eu sinto muito como se a torcida fosse o 12º jogador em campo, sabe? Eu acho que a torcida tá ali para apoiar sempre. E teve, acho que foi o primeiro clássico desse ano, não lembro qual foi o clássico que eu tava presente, mas que o Fortaleza fez um gol do Ceará. E aí, a torcida tinha tudo pra o quê? Pô, vamos baixar a cabeça, vamos ficar um pouquinho mais quieto, né? Eles estão na frente. A torcida do Ceará, simplesmente depois do gol do Fortaleza, cantou mais alto. Eu acho que a torcida tá lá pra realmente despertar o melhor dos jogadores. E eu penso muito nisso, todo jogo eu penso nisso. Que eu queria muitas vezes estar em campo pra ver aquilo que eles veem. Porque a nossa visão é muito diferente da visão deles. Eu acho que eles vendo todo mundo junto, né? Vendo aquela força que a torcida do Ceará tem, acho que dá um ânimo a mais. E com certeza é o que falta, né? Você vai jogar fora de casa, não tem todo esse apoio. Então, acho que a torcida do Ceará é sim como o 12º jogador, tá ali sempre pra apoiar. E realmente eu nunca vi uma torcida realmente pra, tipo assim, uma torcida que nunca abandona, é a torcida do Vozão, sabe? Eu acho que sempre chega junto, sempre tá ali pra apoiar, independente de qualquer coisa. E eu vejo muito que os próprios jogadores têm essa conexão muito forte com a torcida, sabe? Eu acho que é como se fosse uma grande família mesmo. Eles chegam em casa, são super bem recebidos e a gente sempre tá ali, claro, pra cobrar quando é necessário, pra apoiar sempre, independente de qualquer coisa, e pra incentivar quando mais é preciso. E uma palavra para descrever a eliminação do Ceará na Copa do Brasil. Porque eu acredito que não foi algo tão doído como foi a do Fortaleza. Isso. Porque quando saiu o sorteio, eu falei, putz, Ceará deu azar. Porque pegou logo uma das cabeças. Logo o que vai brigar lá em cima vai brigar por título. Então, eu acredito que não seja tão doído como foi para a Cibele ser eliminado pelo Retrô. Foi. Eu não sei se eu tenho uma palavra para definir. As minhas expectativas, eu acho que da torcida no geral para esse jogo eram expectativas bem pé no chão, né? Porque a gente sabe que Itaí é o líder do Campeonato Brasileiro e também é um time que, né, tá bem estabelecido há muito tempo. O Palmeiras, ele realmente tem uma força muito grande e tá ali para jogar, né, com muito peso. Então, acho que eu tava muito pé no chão para esse jogo. Foi uma eliminação que eu achei, pelo menos eu fiquei muito feliz com a postura do time. Eu acho que o time em nenhum momento abandonou, sabe? Perdeu, tá tudo perdido. Acho que o time lutou realmente os 90 minutos. E apesar da gente ter sido eliminado, a postura do time foi uma postura que eu olhei e falei, caraca, eu tenho orgulho de torcer pra esse time, sabe? A gente foi eliminado, mas eu tenho orgulho de torcer pra esse time. Não foi, ai, que vexame, ai, que vergonha. Não, eu tenho orgulho de torcer pro time que eu torço. E eu acho que o Ceará fez tudo dentro do que estava possível para ser feito, que infelizmente a classificação não veio, mas que agora é pensar nos próximos. E um assunto que muito se fala é a volta do Vina, né? Você, como torcedora, você acha que a volta dele vai ajudar ou vai atrapalhar o Ceará? Assim, eu queria muito, muito, muito que ele voltasse. Quando eu penso, né, olhando assim pro elenco atual, e eu imagino o Vina voltando,
Eu acho que existem dois extremos. Quando eu imagino, eu penso, caraca, ou isso aqui pode dar muito bom, ou isso aqui pode dar muito ruim. Então, tipo assim, realmente, pra ver no que daria, né, eu acho que só testando, de fato. Mas, minha opinião, como torcedora, eu queria muito que ele voltasse. Não só pela boa vontade que ele tem de jogar pelo Ceará. Ave Maria, você olha as histórias do homem, parece que ele é o jogador do Ceará, porque tanto que ele posta, tanto que ele fala, só Ceará, só Ceará, só Ceará. Tem toda a questão de que ele é um jogador muito querido. Não vou dizer para toda a torcida, mas para muitas pessoas que torcem pro Ceará, ele é um jogador muito querido. E eu acho que seria muito interessante a volta dele, sim. E talvez hoje ele seja, talvez nos últimos anos ele seja o jogador mais querido pela torcida do Ceará. Tem um carinho muito grande pelo Pulga, tem um carinho muito grande pelo Saulo, mas de identificação, o que ele fez pelo Ceará no tempo que ele ficou aqui, e tecnicamente, indiscutível, um ótimo jogador, apesar de ter ido lá para a Arábia, que o nível é menor tecnicamente, fisicamente, mas incontestavelmente, tecnicamente, ele é um ótimo jogador. Sim. E também tem um ótimo relacionamento com a diretoria, abriu mão de um valor que tinha para receber por hora, para quando o Ceará melhorasse, receber o valor após isso. Uhum. Então, eu acho que é como você falou. Testando, dá um contrato de 6 meses de produtividade, bota pra jogar. Se não se der errado, pelo menos tentou. É ídolo, né? Ele é um ídolo, né? Depois de ter ganhado vários títulos, né, com o Ceará. Então, acho que seria uma boa também pro Ceará. Sim. Mas alguns temem que ele possa trazer problemas internos com o elenco, né? Porque ele é um jogador muito provocativo, gosta de muito ser exclusivo. Uhum. Como é que o Ceará pode lidar com isso? Eu olho para o elenco hoje do Ceará e eu vejo que tem muitas poucas pessoas que se sentem estrelas, sabe? Eu acho que é um pessoal que está ali realmente para fazer aquilo que tem que ser feito e fazer bem feito. Acho que cada um sabe ali o seu papel e pelo menos o que eu sinto dos jogadores do Ceará é justamente isso. Eu tô aqui para fazer o meu trabalho e tô aqui para fazer o meu trabalho bem feito. Então, acho que o Vina, justamente por ter esse comportamento dele, acho que poderia sim vir, né, a ter algumas desavenças. Eu penso pelo menos nele com o Pedro Raul, por exemplo. Não sei se seria uma boa dupla. Acho que ia encaixar. Mas eu acho que dentro do campo poderia encaixar super, mas falando assim de personalidade, não sei se encaixaria tanto. Eu acho que poderia sim vir a trazer algumas desavenças, né, no atual elenco do Ceará, mas acho que nada que não pudesse ser resolvido, né? O Vina, pelo menos, ele é um cara que passa a imagem de ser um cara muito parceiro, tipo assim, tem esse jeitão dele, mas acho que tudo se resolveria caso viesse a ter algum problema. Cibele, agora falando de uma possível volta do Fortaleza, vamos falar de uma possível saída, né? Você acha que o Vojvoda, né, tem muito crédito com o Fortaleza, ou você acha que nesse momento já deu o trabalho dele? Não. Ou deveria procurar outro treinador? Como eu falei anteriormente, eu acredito que o Vojvoda, ele tem muito crédito com o Fortaleza e principalmente com a torcida. Eu, como torcedora, sempre fui a maior fã do trabalho do Vojvoda, como eu falei, né? Ele é o nosso maior técnico, então eu acredito muito no trabalho dele. Para mim, ele não é o problema. Como ele falou ontem na coletiva, né? As poucas palavras que ele chegou a dar, ele falou que a resposta estava em campo, entendeu? Então, eu acredito que, né, o problema não seja o Vojvoda. Então, apesar da fase ruim, ele tem terminado sempre bem nos últimos anos, né? Sempre faz. Eu acho que, como você falou, o problema não é o Vojvoda. Acho que os jogadores que tem que jogar mais bola, que time Fortaleza tem. Treinador Sim. também, agora tem que jogar mais bola, né? Isso. Eu acredito muito nisso também. Acredito. Ontem eu assistindo o jogo, o primeiro tempo, assim, sem palavras, sabe? Inexplicável. Eu fico, assim, com a falta de conexão do time, entendeu? Eu cheguei a ver alguns lances do próprio Tinga também, que tá sendo muito criticado pela torcida, né? Na minha concepção, ele é um grande ídolo, mas não está demonstrando um bom futebol, entendeu? Então, acho que a falta de conexão entre os jogadores, as próprias jogadas, né? Muitos erros de passe no meio de campo. Muitos erros bobos, né? Sim. Que falta de atenção. Aquele erro que a gente olha assim e fala, eu não erro esse passe. Sim. Um passe assim de 2 metros que o cara dá. Mas agora que a gente está chegando quase no final, vamos para uma parte mais polêmica, que é palpites.
A princípio, temos confirmados aí 2 Clássicos Reis ainda no ano, os 2 do Brasileirão, e ainda pode ser que tenhamos na Copa do Nordeste. Então, vamos começar por quem ainda não perdeu o Clássico Rei esse ano e está a 8 Clássicos Reis invictos. Yasmin, palpite para os 2 confrontos desse ano no Brasileirão. 3 do 7 temos mando do Fortaleza e 30 do 11 temos mando do Ceará. Palpite para esses 2 jogos. Eu acho que o primeiro jogo pode ser que seja empate, mas acho que o segundo vem vitória do Vozão. E para tu, Sibeli? Olha, a gente sabe que o retrospecto do Fortaleza em clássicos ultimamente, né, é bem ruim. A gente costuma falar sempre depois de um clássico. O Fortaleza não sabe jogar clássico, gente. A gente sempre fala isso, né? Vocês que acompanham o futebol também, acho que vocês devem ver. Mas eu acredito no meu time, então 2 vitórias pro Fortaleza, lógico, né? Não quero pensar em outra coisa. E eu acho que existe um sentimento, eu não sei se isso está dentro da torcida do Fortaleza também, mas eu acho que para a torcida do Ceará e para quem também acompanha de fora, um sentimento de que o Ceará leva o Clássico Rei muito mais a sério do que Sim. o Fortaleza vem levando nos últimos anos. E eu acho que esse é o grande motivo do Ceará estar performando muito melhor do que o Fortaleza nos últimos anos no Clássico Rei. A gente, inclusive, tem um lema, né? Que é sempre falado do vestiário antes do jogo. Clássico não se joga, clássico se ganha. Então, Joga com mais vontade, né, o Ceará. o time vem com uma força, assim, que é absurda. É porque, como eu falei, né? Sempre depois de um clássico, a gente pega e fala, meu Deus, o que acontece com o Fortaleza quando ele entra em campo contra o Ceará? Ele não sabe jogar contra o Ceará. Sempre depois de um clássico. A gente normalmente vem falando isso. E agora é uma estimativa até o final do ano, dessa vez começando pela Cibele. Como que tu acha que vai terminar o ano do Fortaleza? Posição no Brasileirão, até onde vai na Libertadores e até onde vai na Copa do Nordeste? Eu acredito que no Brasileirão o Fortaleza vem assim a se recuperar, né? Torço muito por isso, como foi em outros anos. Na Copa do Nordeste, eu acredito que sim, ele pode ir longe. E na Libertadores, né? Assim, é difícil a gente falar porque é um campeonato, né? Nível, enfim. Mas eu acredito que ele possa sim se classificar para as oitavas de final. E o Vozão, como é que termina a temporada? Recentemente, o Fernando Miguel deu uma declaração falando que o foco era se manter na Série A. Sim. Na torcida, é realmente isso que tá no coração, que tipo assim, primeiro a gente se mantém e o que vier é lucro. É realmente esse o pensamento? Assim, é um pouco disso, porque a gente sempre tem que ter o pé no chão, né? Então, a gente sabe que o primeiro ano de Série A sempre é um ano mais complicado. Então, nossa meta principal, sim, é se manter na Série A, mas pelo futebol que o time vem jogando, a gente tem criado expectativa, sim, que o Ceará possa acabar numa posição muito boa, né? A gente vê que o time tem capacidade, a gente vê que o time tem vontade de estar lá, vem lutando. Então, acho que minhas expectativas para o Brasileirão é que, sim, nós vamos nos manter na Série A e numa posição além daquilo que estávamos esperando, sabe? E Copa do Nordeste, dá pra beliscar um título? Eu tô muito esperançosa, muito, muito, muito esperançosa. Eu acho que se esse ano a gente conseguisse a Copa do Nordeste, seria perfeito. Tá aí, galera. Palpites dados. Quem sabe no final do ano a gente não volta aqui pra ver quem tava certo, quem tava errado. Pra ver quem acertou, quem errou. E agora, para finalizar, jogo rápido. Se você pudesse... Para as duas, tá? Se vocês pudessem trazer um jogador do rival, quem seria? Jogador do Ceará ou do Fortaleza? Com certeza não seria o Marinho. Mas, nossa. Eu acho que, no momento, pela fase, por tudo que eu venho acompanhando, Pedro Raul. Né? Eu acho um jogador muito inteligente. Então eu vou pegar o Luceiro. Aí não fica ninguém sem centroavante. Pronto, é isso aí. No momento, Pedro Raul tá melhor. É verdade. Pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Meninas, novamente, muito obrigado por vocês terem topado e por esse papo tão legal. Obrigado pela presença de vocês. E muito obrigada a vocês que acompanharam até aqui. O Papo de Pauta vai ficando por aqui, mas fiquem de olho que já já a gente está de volta. Valeu. Tchau.